Olá, alunos do terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula de correção, de redação, certo? Das atividades que já foram passadas. A nossa aula de hoje vai corrigir a atividade da página 215. Então você já sabe, né? Pega aí o livro, me acompanha, tá bom? E eu vou começar falando para vocês que essa atividade ela vai trabalhar um pouquinho com a questão dos argumentos, como a gente pode construir um argumento, como é que a gente pode construir as justificativas desse argumento, sendo bem organizado e bem trabalhado, ok? Então, para começarmos, na página 214 tem uma redação que obteve nota máxima no Enem, certo? Essa redação ela vai ter o mesmo tema da redação da atividade passada que a gente corrigiu. Quem não assistiu, dá uma olhada nas atividades passadas, certo? Que aí você vai assistir. Tem o mesmo tema, ok? Que é a questão da imigração no Brasil, ok? E esse texto, ele vai ter uma organização de 5 parágrafos, tá bom? Ele é um texto maiorzinho, né? Aonde ele é bem maior do que o que eu recomendo para vocês, que eu oriento que vocês façam, né? Mas é um texto grande e é para quem tem domínio mesmo na escrita, né? Não quer dizer que se você não tenha domínio na escrita e fazer um texto pequeno, pelo menos dentro do que o Enem aceita, quer dizer que você vai ter uma nota baixa, não, certo? É melhor a gente fazer algo conciso, organizado e bem trabalhado do que tentar escrever muito e acabar pecando por excesso, ou como alguns dizem, enchendo linguiça e tornando o texto chato, tá bom? Então, dentro das dicas que eu dou para vocês na escrita de redação, eu já falei que a redação ela tem 3 partes, né? Que ela inicia com uma introdução, que é nessa introdução que tem uma tese, certo? Depois ela vai ter os argumentos, e esses argumentos eles vão se dividir em 2 parágrafos, ou seja, um argumento para cada parágrafo, e no final vai ter uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção precisa ser uma solução para o problema que é o tema, tá bom? Então, aqui no texto de vocês, do livro de vocês, a gente tem a introdução, tem 3 parágrafos de argumento e o último parágrafo é a conclusão, ok? Eu não vou dar uma lida nesse texto, certo? Para que o vídeo fique mais dinâmico. Se você ainda não leu a redação, então eu sugiro que você pause o vídeo, dê uma lida na redação para poder você conseguir compreender a correção, tudo bem? Primeira questão, ele pergunta no primeiro parágrafo da dissertação, o autor do texto, o escritor, ele expõe uma situação e constrói uma tese. Já falei para vocês que no início do texto tem que ter uma tese. Aí ele pede na primeira questão para a gente identificar qual é a tese que ele elabora, certo? Então, o tema desse texto é a imigração no Brasil, ok? E a tese que ele vai colocar pra gente tá bem no finalzinho do texto. Tá bem no finalzinho do primeiro parágrafo, onde ele diz: a imigração exige atenção, pois, caso negligenciada, ela poderá ocasionar problemas sociais, certo? Então, ele vai trabalhar em cima dessa atenção que o imigrante precisa ter. Aliás, que o Brasil precisa ter com os imigrantes, né? Porque ele vai colocar pra gente a ideia de que o fluxo imigratório no Brasil, ele vem aumentando. Então, se tem mais imigrantes, se existe mais imigrantes entrando no Brasil, então o governo precisa dar atenção a esse povo que está entrando, para que ele não acabe se tornando ocioso, que não acabe tendo que recorrer a práticas ilegais, né? Que não acabe sendo um peso para a sociedade, né? Ou tornando-se um mendigo, um pedinte, ou até tornando-se um ladrão, um bandido, ou sendo
aliciado por práticas ilegais, tá bom? Então é essa a ideia que ele vai colocar de que é preciso ter atenção com esses imigrantes. Tese dele, tá bom? Na segunda questão, há diferentes maneiras de elaborar uma introdução no texto, né? Eu trabalhei para vocês, antes das aulas serem interrompidas pelo isolamento, que existem várias formas da gente fazer uma introdução. E aqui ele coloca alguns tipos de introdução, certo? E para você relacionar o exemplo de introdução com o tipo de introdução que é. Então, eu vou ler para vocês o exemplo A, B, C e D e já vou dizer para vocês que tipo de introdução é essa, legal? A. As vantagens do mundo virtual em meio a uma sociedade tão dinâmica são incontestáveis. A internet representa o acesso quase imediato a obras de arte, textos e músicas das mais diversas épocas e origens. Em um clique, ouve-se a ópera de Mozart e no outro lê-se a mais nova crítica de Arnaldo Jabor à crise financeira mundial. É o universo do conhecimento rápido, prático, objetivo. O universo da cultura fast food, né? Então, o que ele está falando aqui pra gente? Ele está colocando uma exposição, uma série de assuntos. Ele está trabalhando uma exposição uma exposição do que é esse mundo digital, do que é esse mundo tecnológico, e está usando uma série de exemplos para isso, certo? Então, ele está usando uma exposição sobre o assunto e apresentando a sua tese de que esse mundo tecnológico é um mundo onde as coisas acontecem muito rápido. Aí ele compara essa rapidez com a rapidez dos fast foods, certo? Então, nós temos aí que a letra A corresponde à introdução 2. É uma exposição sobre assuntos, certo? Letra B. Jacinto é fruto da bela e desenvolvida Paris do século XIX. Membro da elite parisiense, a personagem central do romance de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras, vivia cercada de invenções tecnológicas sem as quais acreditava ser impossível a felicidade. Todavia, seu modo de viver começou a angustiá-lo e, por força das circunstâncias, viaja a Tormes, em meio às serras portuguesas, local desprovido de qualquer conforto tecnológico. Para sua surpresa, a pacata vida do interior se revelou agradabilíssima e acarretou momentos de reflexão e felicidade. Mais de um século se passou desde a publicação do escritor português. O mundo se transformou, a ciência progrediu, porém a relação entre o homem e seus inventos ainda é motivo para indagações, principalmente no que se refere aos benefícios gerados por eles. Gente, então, esse tipo de introdução, ele é claramente uma narração, ele está narrando uma historinha, ele contou uma espécie de resumo do livro de Eça de Queiroz, ele cita o livro A Cidade e as Serras, tá bom? Ele faz uma narração para poder contextualizar com a ideia de que mesmo o tempo tendo passado, ainda existe um embate, ainda existe um diálogo, certo? Um cruzamento de ideias entre as invenções do homem e o próprio homem. Essa relação do homem com a tecnologia ainda é algo que está sendo aperfeiçoado. Então, ele usa a narrativa para comparar isso. Então, claramente, esse tipo de introdução é o 4, trecho narrativo, que ilustra o tema, tá bom? Esse tipo de introdução é bem legal e você pode inventar histórias narrativas para poder embasar o tema da sua redação. Contanto que você não escreva a redação todinha contando uma história. Você vê aqui que ele usou um parágrafo e resumiu uma história nesse único parágrafo. Você não pode fazer uma redação todinha com uma forma de narração, mas você pode usar no primeiro parágrafo da narração como uma forma de justificar a tese que você escolheu para trabalhar na sua redação, certo? Letra C. Ficar plugado a uma tomada pode ser prático, mas não é criador.
disse Carlos Heitor Cone em artigo publicado na Folha de São Paulo. Então, esse trecho aqui, que não é um parágrafo completo, é um exemplo claro onde ele cita uma autoridade, ele cita uma pessoa que estudou, que tem uma certa importância para falar sobre um assunto. Esse tipo de estratégia para introduzir uma redação também é bem interessante, porque você pode usar até os próprios textos motivadores, as pessoas que estão sendo usadas naqueles textos, dar o exemplo delas para poder serem autoridades que respaldem a sua tese, desde que você observe algumas questões de pontuação. Toda vida que você for colocar frases de outras pessoas que não são suas, você precisa usar as aspas, como ele usou aqui. Você tem que observa também que ele colocou o nome da pessoa, usou a inicial maiúscula, colocou de onde é essa pessoa, o que ela faz, ela publica na Folha de São Paulo, certo? Então, você precisa usar as aspas, colocar o nome da pessoa que falou aquilo ali, e onde foi que ela falou, se foi numa pesquisa, se foi numa revista, se foi numa entrevista, certo? Então, claramente, a letra C, ela é o tipo de introdução, citação de voz de autoridade. Na letra D, por que a atual crise econômica é tão intensa e demorada? Porque, à medida que o tempo passa, ela parece se aprofundar sem que surja de fato alguma luz no fim do túnel. São perguntas que, a essa altura, podem parecer banais, mas que, na verdade, não foram, até agora, satisfatoriamente respondidas. No início deste ano, ninguém previa que chegaríamos perto do seu fim na situação em que o país se encontra. Então, gente, esse tipo de introdução, ele usa perguntas. A gente vê que ele usa algumas perguntas para poder questionar, para poder iniciar a ideia que ele quer colocar no texto. Ele faz algumas perguntas bem inquisitoras, bem reflexivas, certo? E que certamente ele responde ao longo do texto. Toda pergunta que você fizer na introdução do seu texto, da sua redação, ela precisa ser respondida ao longo da sua redação, certo? Então, também é uma estratégia bastante interessante usar perguntas sobre não só o que é ou como é, mas perguntas reflexivas que façam o leitor refletir, certo? É uma estratégia interessante. E então, a letra D claramente faz referência aí à exposição inicial do assunto, faz referência ao ponto 3, sequência de perguntas relacionada ao tema, letra D, 3, certo? E passando para a terceira questão, nos parágrafos 2 a 4 da dissertação, aí o autor desenvolve sua tese, é o momento em que ele vai fazer os seus argumentos e justificar, né? Na letra A, cite um argumento utilizado em cada parágrafo. Cada parágrafo ele vai trabalhar com um argumento, né? Então, no segundo parágrafo, que é o primeiro argumento dele, ele vai dizer que o progresso econômico e as condições sociais do Brasil, né, incentivam a imigração, né? O fato do Brasil estar crescendo economicamente chama a atenção e as pessoas acabam desejando vir para cá. Então, esse progresso econômico e as condições sociais incentivam. No terceiro parágrafo, ele já vai falar que a globalização também facilita a imigração, né? Então, ele vai falar da globalização, do fácil acesso, da fácil movimentação, locomoção, né? Então, ele vai falar da globalização, é o argumento dele. E no quarto parágrafo, ele vai dizer que esse fluxo imigratório, ele pode ser prejudicial. E aí ele fala que existe um fluxo no segundo e no terceiro parágrafo, e que no quarto parágrafo esse fluxo ele precisa ser observado, ele precisa ser
trabalhado. Então, ele vai dizer que no quarto parágrafo, essa imigração, ela pode ser prejudicial. E aí ele vai dizer como, tá bom? E então, vamos lá. Na letra B, ele pede para você ler o boxinho lilás que tem aqui, o argumento para os avaliadores do Enem, e identificar as estratégias que foram usadas para fundamentar os argumentos, né? Então, que tipo de estratégia o autor desse texto usou? Ele não só diz que a globalização colaborava para a imigração, ele comprovou isso. Como é que ele comprovou? Ele trouxe fatos, né? Ele trouxe exemplos, ele falou da questão da telecomunicação, dos transportes que evoluíram, das facilidades de compra, ele trouxe esses exemplos. Então, a maior estratégia para justificar os argumentos que ele usa são justamente os exemplos que ele cita. Ele cita bastante exemplo para poder justificar as ideias dele. Por exemplo, no quarto parágrafo, ele não diz só que o imigrante ele pode ser um problema, ele diz por que pode ser um problema. E é esse porquê que justifica a ideia dele, certo? Então, quando você faz argumentos no seu texto, você só não pode colocar a sua ideia. Você precisa comprovar por que você acha aquilo ali. E a sua comprovação tem que ser por meio de algo concreto. Exemplos, fatos, certo? Pesquisa, dados, números, tá bom? Que é o que ele usa na redação dele, ok? Eita, passou uma moto agora. Gente, na quarta questão, mostra pra gente aqui a proposta de redação que foi dada no Enem, para que esse aluno fizesse esse texto, né? Aí a gente tá vendo a proposta, os textos motivadores, certo? Tem 3 textos motivadores, tem o tema, que é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, tá bom? E aí, na quarta questão, tem algumas perguntinhas na página 217, letra A. Ele pede para você ler de novo a nossa redação da página 214, né? E identificar os dados que foram tirados do texto motivador. Então, o aluno, ele usou os dados do texto motivador, não usou só dados que ele conhecia, certo? Ele usou, por exemplo, ele falou do Haiti, que no texto 2 fala justamente da questão da imigração no Haiti, na questão do que auxiliou essa imigração dos haitianos para o Brasil, né, que é a questão do terremoto em 2010, né? Ele usou esse dado. Ele usou também a questão da imigração dos cientistas e engenheiros, que é citado no primeiro texto, tá bom? Que esses cientistas e esses engenheiros são pessoas que procuram oportunidades novas e que acreditam que vão encontrar aqui no Brasil, certo? Então, esses 2 pontos. Na letra B, identifique 2 fatos que são ideias, repertório do próprio autor. Primeiro, uma ideia que é a ideia dele, que não está no texto motivador, é a questão da globalização. E depois ele também cita um outro exemplo no argumento dele, que é a ideia da adaptação dos imigrantes à língua portuguesa, que se não for bem trabalhado pelo governo pode ser um problema, né? Então, esse imigrante que não tem conhecimento da língua portuguesa, ele pode encontrar dificuldades aqui no Brasil, né? Então, ele cita esses 2 exemplos, a globalização e a língua portuguesa. Na letra C, além de auxiliar na construção de argumentos, qual outras funções o texto motivador pode ter? Gente, o texto motivador, ele é para dar um norte para vocês. É para que vocês entendam exatamente o o tema da redação quer que você se direcione, né? Sobre o que exatamente o tema está falando, para que não fique uma coisa vaga.
Então, o texto motivador, ele serve para que você tire dados, conheça um pouco mais sobre o assunto, certo? Tente tirar a sua tese a partir dele. Então, o texto motivador, ele serve para isso, para te dar um norte. Não é legal que você faça todo o seu texto em cima das ideias do texto motivador. É interessante que você também observe outros, aliás, que você tenha ideias próprias, que você tenha conhecimento próprio, certo? Mas, se for um tema que você realmente não conheça ou não tenha nenhuma ideia, né, o texto motivador ele pode te ajudar, tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo tem a continuação dessa correção, ok? Então, clica no próximo link para fazer você acompanhar o final dessa correção.